Olá, bom dia para vocês nessa segunda-feira maravilhosa. Você que vai me acompanhar de manhã, né? Para você que vai me acompanhar à tarde, boa tarde. Para você que vai me acompanhar à noite, boa noite. Amanhã, terça-feira, eu vou fazer o sorteio, tá? Certeza. Por quê? Porque foi muito corrido, a gente fez uma programação. Depois vocês olham lá no meu Facebook. Programação legal que nós fizemos no Dia das Mães foi muito top, então a gente ficou meio assim enroladinha, que eu queria fazer o sorteio domingo, né? Então não deu. Então hoje eu vou organizar tudinho, né, nessa segunda-feira, para amanhã, terça-feira, a gente fazer o sorteio, tá bom? Então vamos lá. E nós já estamos chegando lá nos 90 inscritos no nosso canal já quase. Então vai lá, ajuda aí, vamos. Taca ali pau, vamos embora lá. Segundo Crônicas 25, 26 e 27 vai ser a nossa leitura de hoje. Então vamos lá? O reinado de Amazias. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou. Mas fez segundo está escrito na lei do livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias vence os edomitas. Só uma adenda ali, né? Lembrando que isso vale para nossa salvação, né? Filho não é salvo porque o pai é salvo, nem pai é salvo porque o filho é salvo, é individual. Amazias vence os edomitas. Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes de ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon. Feriram deles 3.000 e fizeram um grande despojo. Deus repreende Amazias por ser este idólatra. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, para com isso. Olha que interessante, né?
Por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Amazias derrotado por Jeoás. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: Dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa. Fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. O reinado de Uzias, segundo Crônicas, capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeião. E Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Depois das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder,
para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras. Tá vendo aqui? Máquinas. Deve ser aquelas, como é que fala, gente? Esqueci, gente, o nome. Esqueci. Deve ser aquelas máquinas lá que pegavam assim, pá, e jogava as pedras, né? Aqui, olha para vocês verem que legal. Vou ler de novo. Ó. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Aí agora, eu não consegui lembrar, então você sabe o nome daquele, como é que chama? Aquelas coisas que a gente vê nos filmes também. Escreve aí nos comentários qual que é o nome dessa ferramenta, tá? Que dessa máquina aqui que vocês acham que é, ó. No capítulo 26, versículo 15. Vamos lá. Uzias é atacado de lepra. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 27, o reinado de Jotão. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Não podia, mãe. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Aqui eu falei errado, né? Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, fez, exceto que não entrou no templo do Senhor. Exceto, né? Então ele tinha que ter ido cultuar o Senhor no templo. Mas o que Uzias fez foi o quê? Vamos aqui, queimar incenso. Queimar incenso é que não podia, né? Tá certo. É porque minha cabeça vai trabalhando, né? Eu falei, tem alguma coisa errada ali. Exceto, né? A palavra exceto. Então vamos lá, vamos lendo. Quando tiver errado, pode falar nos comentários aí, viu, gente? Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles.
De modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se foi, tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Encerramos a leitura de hoje. Então, amanhã nós teremos o sorteio, tá? Vamos ficar atentos aí. E aí vocês vão ver nos comentários, né? Às vezes se eu fizer algum comentário errado, porque eu tô aqui também aprendendo como vocês, aí vocês me ajudem aí, não deixa ficar errado não, corrige aí pra gente dar sequência, tá bom? É bom a participação de vocês, estou amando os comentários, sempre tô tentando responder todos, se ficou algum sem responder, me cobra também, tá bom? Obrigada pelos parabéns aí do Dia das Mães de ontem. Muitas pessoas me desejaram Feliz Dia das Mães, fiquei muito feliz. E os bom dias e os boa tarde. Ah, gente, tô amando os comentários, ó. Beijão para vocês, estou muito feliz. Esse dia vai ser maravilhoso porque o nosso Deus é fiel e bom. Vamos?